Fala galera, estamos aqui nos estúdios Experts e hoje nós vamos apresentar mais um episódio dos Experts, eu e meu irmão Zé Roberto, com o patrocínio da Modus, Centro de Informação e Especialização de Segurança, e dos nossos amigos do IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, dos nossos irmãos Cleiton Magno, Magnão, beijo. E Luiz Lima. Beijão também, pra vocês, Lima. Nossos patrocinadores. E o meu irmão Zé Roberto hoje vai ter a honra de fazer a apresentação da nossa convidada mais que especial. Zé, tá contigo, meu irmão. Mais que especial. O braço arrepiou, a emoção veio, mas a pessoa que eu tenho aqui na frente, ela é uma profissional, é uma médica dedicada, tem um caso importantíssimo na família que ela cuidou e gerenciou e gerencia muito bem com o marido. É uma baita profissional, graduada, pós-graduada, que faz experimentos, escreve livro, é palestrante, é tudo. E, embora ela seja uma doutora famosa, eu tenho uma certa liberdade de chamá-la com alguns apelidos caseiros. Então eu tenho a honra e o prazer inédito de chamar aqui a minha filha Roberta Dias, que é uma doutora, uma médica que eu chamo de Beta, mas hoje aqui nós temos um programa profissional e eu vou chamá-la de doutora Roberta. Seja bem-vinda e muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra poder participar e sentar com os experts. Nossa, tô me achando aqui. Muito obrigada pelo convite. A honra é nossa. Muito a honra obrigada. é nossa, exatamente. E aí, Roberta, como é que começa essa carreira da doutora Roberta? A doutora Roberta, com certeza, um dia foi uma menina, tinha seus sonhos, tinha suas aspirações, mas como é que você envereda por esse caminho da medicina, vai buscar essa trilha tão auspiciosa, né? Que é cuidar das pessoas? Bom, eu queria ser cantora. Ou veterinária. Mas cantora não ou deu. veterinária. Ela dizia cantora ou veterinária. Aliás, desculpa, hein? Eu vou ter que interromper. No programa 007, que nós gravamos aqui com Dona Fernanda e Dona Márcia, nossas esposas, Dona Nossa Fernanda, saudação. que estava aqui com o meu irmão Andrade, e Márcia, que estava aqui comigo. A gente gravou, falou nela que ela queria ser cantora ou veterinária. Porque Rosa Maria, sua irmã, anda cantando. E eu tô achando que ela vai pro mesmo caminho. Hereditário, hereditário. A gente pode rezar por ela, que no meu caso não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas vai contigo, desculpa aí. Então, né, voltando, eu queria ser cantora, mas Deus sabe o que faz, né? Isso não aconteceu. A minha primeira formação, então, foi médica veterinária. Logo no início da carreira de médica veterinária, eu tive contato com uma tal acupuntura. E eu vi um resultado impressionante num caso em que a veterinária condena o animal à morte. Em quase todos os casos, e os animais que não morrem daquela doença, a título de curiosidade, é a sinomose. Aqueles que não morrem, eles ficam sequelados. E o que eu vi logo no segundo ano de faculdade me deixou assustada, porque aquele animal não estava sequelado. Falei, meu Deus, exatamente foi esse meu pensamento. Eu quero aprender a fazer mágica também. E logo no início da faculdade, então, eu me envolvi com medicina chinesa, comecei a estudar medicina chinesa, me empolguei, isso se estendeu até o término da faculdade. Eu comecei a minha pós-graduação, eu fiz tantos cursos dentro da área de medicina chinesa durante a graduação, que eu fui habilitada, fui aceita na pós-graduação antes mesmo de terminar a graduação. Então, quando eu terminei a graduação, eu já estava na metade da pós-graduação. Então, a minha carreira foi muito rápida no sentido da pós. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais nesse mundo da naturopatia. Fui me aproximando desse universo, continuei com outros aspectos da naturopatia, não só a medicina chinesa, a acupuntura em si, e outras vertentes dentro da medicina chinesa, que são várias, né? E me envolvi com ozonioterapia, com uma série de coisas. E o que me validou, inclusive, essa pós-graduação precoce, me validou ir para a China, onde eu estudei pela World Federation of Chinese Medicine Societies, que é internacional, é uma validação bastante importante, onde eu fui reconhecida como médica pela medicina chinesa nessa escola, que é uma escola mundial, mas que a gente só tem acesso realmente na China, lá em Beijing, onde eu fiz um estudo lá bem aprofundado. Fiquei lá algum tempo
voltei para cá já eticamente podendo trabalhar então com humanos. E isso me aproximou da saúde humana. E eu fui levando ao mesmo tempo a saúde veterinária e a saúde humana. Começou a se misturar muito esses universos, porque eu atendia o pet, e aí a pessoa via o resultado no pet e falava, eu quero também. Porque uma das coisas que a gente tem, infelizmente, no Brasil, é que os maus profissionais que fazem cursos muitas vezes de um final de semana se denominam acupunturistas e, infelizmente, eles não conseguem ter o resultado que a medicina chinesa tem e sempre tem. Se você não tem resultado na medicina chinesa, é só trocar o profissional e vai dar certo. Caramba. É real. A medicina chinesa é uma potência. Então, isso aí foi me aproximando cada vez mais do humano, até que chegou um momento em que eu tive um problema dentro de casa. E quando veio toda a questão relacionada à saúde do meu próprio filho, eu me vi impelida a entrar ainda mais nesse universo e buscar mais e mais saídas. Aí veio pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, veio outros cursos, veio medicina quântica, veio medicina canábica pela Unifesp, vieram então as palestras, o mundo todo de esse universo de treinamentos, de mentoria, de ensinar as pessoas, né, de passar adiante essa metodologia que a gente acabou criando aí, e até que saiu do forno o livro, e agora eu também posso dizer que eu sou autora. Fantástico, hein? Belchior, olha aqui, Belchior, dá um close, Belchior, o livro. Eu vou aproveitar o gancho. Tá bom assim? Beleza. Eu vou aproveitar aqui o gancho. Vamos deixar ele aqui, ó, irmão. A gente deixa ele aqui exposto. Abrir um pouco a conversa no sentido aqui de uma coisa que te impulsionou muito. Embora tenha sido para nós um sofrimento, ela vai dizer por que o livro chama Diagnóstico Não é Destino, e ela vai contar, e contou no livro, como é que foi o dia que se abriu um diagnóstico para entender qual era a doença que estava acometendo o meu neto, que é o filho dela, o meu querido Matheus, que eu chamo ele de Zé Bananão, e ele ri pra caramba. Eu queria que você contasse para nós, porque eu sei a história, eu vivi essa história emocionante, mas eu quero que você conte como é que foi essa virada de chave, que para mim o que aconteceu foi uma virada de chave. Foi um momento onde você, ao invés de entregar os pontos, você virou a chave e falou, vamos fazer de outra forma. Então eu queria passar para você que contasse desde do início da história, que ele começou a ter um problema, até que fez o mapeamento todo e entendeu o que estava acontecendo. Bom, o que aconteceu foi que o meu filho começou a ter perdas, a apresentar incapacidades de coisas que ele tinha desenvolvido já. Para não ficar uma história super longa, vou resumir da seguinte maneira. Eu fui chamado um dia na escola e o que a professora foi me dizer foi o seguinte, ela me chamou e disse, Roberta, o professor de circo, ele veio dizer pra gente que hoje, o Matheus não conseguiu dar cambalhota. Ele simplesmente não sabia onde colocar a cabeça, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia como se comportar. Mas ontem ele deu cambalhota. E aí nessa hora eu entendi, já pela minha formação, também sou neurologista, eu entendi que tinha alguma coisa grave ali acontecendo. E aí eu conversei com o médico neurologista que estava acompanhando, o neuropediatra que estava acompanhando meu filho. Fui até o consultório dele, conversei com ele e falei, olha, eu tive essa e essa informação da escola. Aí ele falou, olha, eu não tenho como te falar de outra forma. A gente, nesse momento, a gente tem certeza que a gente está tentando diagnosticar uma doença degenerativa. Eu preciso que você se prepare, porque não tem como ser outra coisa. O prognóstico é o pior possível dentro das degenerativas. E eu preciso que você esteja preparada, porque alguma coisa nesse sentido é o que a gente vai descobrir. Ele tinha quantos anos, Roberta? Ele estava, nessa época, ele estava com 2 anos e meio. Tá. Ele começava em casa, Andrade, ele estava andando e ele tomava tombos à toa, ele caía. Sim. E a gente achava, será que ele precisa consertar o pé torto, aquela coisa de criança? Sim. Será que ele está desatento, não está enxergando bem? Mas depois a história complementa com o que a Roberta vai dizer.
Esse feeling, né, é muito interessante, porque eu comecei a perceber algumas coisas e eu ouvi, alguém pode se identificar comigo, eu ouvi várias vezes, você é louca, você tá procurando pelo em ovo, cada criança tem o seu tempo. Mas eu percebia que em vez dele estar caminhando na mesma velocidade de desenvolvimento que todas as outras crianças que eu convivia, que a gente tinha uma turminha bem unida da escola, todo final de semana estavam os pais, mães e aquelas crianças juntas, e eu percebia que ele não ia no mesmo ritmo, tinha alguma coisa de errado ali acontecendo. E aí, nesse balaio todo de gato ali, quando o médico me jogou essa bomba e falou, olha, agora é certeza, a gente vai trabalhar nessa hipótese. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer para segurar isso? Ele falou, Roberto, eu sinto muito, mas a gente não tem o que fazer. Eu preciso de um diagnóstico para ter realmente uma diretriz do que eu vou fazer, do que a gente vai tratar. Hoje, o que a gente pode fazer, infelizmente, é esperar o diagnóstico. E aquilo fez assim, uma frustração absurda dentro de mim. Eu olhei para ele e falei o seguinte... Tudo bem, se você não tem o que fazer, eu tenho. Porque na medicina chinesa, por exemplo, o diagnóstico é diferente de Tay-Sachs. O diagnóstico é baseado em elementos da natureza. Então eu peguei e falei, não, então eu vou fazer o que eu sei fazer. Quando você souber o que fazer, você faz. Então eu vou fazer agora. E aí eu comecei a aplicar de maneira muito intensa no meu filho tudo aquilo que eu já sabia e que eu já fazia para os meus pacientes. Sim. E quando eu comecei a aplicar essas ferramentas, ele começou a melhorar alguma coisa. Ele melhorava uma coisinha ali, perdia outra aqui, e outra melhorava, e desacelerava. E eu nunca passou pela minha cabeça que, nossa, eu tô conseguindo controlar uma doença degenerativa. Isso não passou pela minha cabeça em nenhum momento. O que veio na minha cabeça foi, esse médico é muito louco, essa doença não é degenerativa, porque degenerativo não melhora. Então, essa doença não é degenerativa, eu vou ficar bem de boa, bem tranquila, fazendo a minha parte, enquanto a gente vai fazendo o exame. Foram muitos exames até mapeamento acertar, completo, né? até chegar no último exame, que foi o que fechou. Né? Que ela falou, agora não tem mais o que fazer. Agora a gente tem que fazer um mapeamento genético. Foi o que realmente, de fato, fechou. Até que a gente chegou ali, eu fiquei brincando de naturopatia. E quando veio o diagnóstico e era degenerativo, em vez de eu me desesperar, de eu ficar doidona, né? E tem histórias muito tristes nas famílias. Que é uma reação natural. É muito complicado, porque, lembrando, é uma doença genética que é herdado dos pais. Então, tem famílias que desmoronam na culpa, no drama, Eu não... Tem um abalo psicológico, fora o abalo de uma coisa, de uma convivência que a família está condenada a perder um ente que está com essa doença, né? Porque, se eu me lembro bem dos números, 3% de chance de sobrevivência, 6 meses de vida, né? 0%. Zero, né? 0%. Óbito mesmo, né? Que é 100% de mortalidade, Tay-Sachs. Não é 99, é 100. 100, né? 100% de mortalidade. Não há sobreviventes no mundo, na história do Tay-Sachs. Então, quando vem isso aí, eu falei, eu não tenho tempo para arrancar o cabelo. Não dá. Não dá tempo de eu sofrer. Eu chorar, tenho um filho para salvar. Eu chorei, eu me desmontei, eu me acabei no dia que eu saí da escola com a história do circo. Porque eu, como neurologista, entendi que o buraco estava muito mais embaixo do que eu estava pensando. Foi o único dia que eu realmente me desestabilizei, para ser bem sincera. Depois disso, eu falei, não vai dar. Não tenho tempo para isso. E, de fato, foi o que aconteceu. A hora que eu peguei o diagnóstico, é degenerativo, e eu, sem saber que era, brincando de naturopatia, eu consegui alguma coisa? Peraí, que agora eu vou comer com farinha. Como a gente brinca, entendeu? E foi aí que eu me desmontei materialmente de tudo, né? A gente vendeu todos os bens, eu investi absolutamente tudo o que eu tinha de grana, de tempo, de energia, de foco em instrução. Eu fui buscar uma maneira de salvar meu filho. Porque eu tinha entendido, o recado que eu tinha recebido era, tem alguma coisa que você fez que funcionou.
Então, vamos ampliar isso. E aí que nasceu a metodologia, né? Nasceu a Conceito Vida, e hoje a gente tem, assim, cada história impressionante, realmente, de curas de doenças graves, das pessoas que chegaram num resultado a partir dessa metodologia. E claro que o meu filho faz parte dessa estatística. Hoje ele é a criança mais saudável do mundo com Tay-Sachs e a única saudável no mundo com a idade e a doença no tempo dele. Na verdade, só tem mais uma criança viva no Brasil e, infelizmente, é uma criança que já está em um estado bem avançado da doença. Não tem nada a ver com o Matheus. Só para sintonizar... Impressionante. E Matheus está com que idade hoje? 8 anos. Só para sintonizar, geralmente as crianças aos 4 anos de idade já estão na cadeira de roda. Então, só para sintonizar, meu filho aos 8 nunca chegou na cadeira de rodas. Bênção. Né? Então, E é bombado, ele é musculoso. Que bênção. Faz exercício bombadão, forte. Ele é um tronquinho. Pesado ele de músculo. Magro e pesado. Isso aí. É verdade. Bora. Mas é isso. Roberta, eu acho que eu ficaria horas te ouvindo, apesar da história ser uma história pesada, né, do ponto de vista emocional. Sim. Mas é uma história inspiradora, porque a gente vê todo o teu amor, todo o teu afeto, e que uma mãe é capaz de fazer por um filho, né? Eu acho que isso não tem como mensurar, né? Isso emociona realmente, e acho que você tem uma missão, né? Que é de inspirar outras mães que possam estar passando por um momento parecido com seus filhos, né? Com seus entes queridos, enfim. Nessa missão, outras pessoas, não só mães, mas outras pessoas que estejam passando por uma situação dessa. Então, antes de mais nada, antes de qualquer pergunta que eu queira te fazer, eu queria te dar os meus parabéns por ser essa guerreira, por ser tão forte assim e ter tanto zelo, né, com o teu filho, porque realmente tem coisas que não tem explicação. Mas eu acho que dentro dessa tua jornada, você deve ter escutado mais de 1 milhão de vezes outros profissionais te desanimando, falando não adianta. Como é que você lidou com essa situação? Porque assim, é diferente para uma pessoa que está ali só com a fé. Eu acho que além da fé, você tinha a parte do conhecimento, que eu acho que isso conecta com uma coisa que a gente fala muito para as pessoas aqui no programa. Conhecimento não ocupa espaço, né? Quanto mais você aprende, num conceito até que a gente chama de lifelong learning, né? De você aprender ao longo da vida, que está muito ligado a uma filosofia do ser humano de evoluir, né? A gente está aqui nesse plano para evoluir como pessoa, como gente, né? Tem gente que ainda não se apercebeu disso, mas tudo bem, esse é um capítulo à parte. Deixa para outro dia. Como é que você fazia para lidar com outros profissionais mais ortodoxos, né, da medicina convencional? A gente sabe que ainda tem alguns senões, né, com relação à medicina oriental, principalmente com relação à medicina chinesa. Como é que você fazia para lidar com essas questões? De que forma que você tratava isso com os teus colegas de jaleco? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, o que foi me blindando foram as perguntas. Então, o que eu quero trazer para quem está assistindo, né, e trazer e colocar aqui como base de raciocínio é o poder da pergunta. A pergunta, ela leva não só a sua mente para um lugar de caixa branca, em que ela vai buscar, conectar e ter essa resposta, como vai fazer a pessoa do outro lado prestar atenção no que ela vai dizer e no que ela vai te afirmar, né? Então, primeira coisa que me aconteceu foi comer os trabalhos todos que eu encontrei, toda a literatura disponível sobre Tay-Sachs, que é a doença do meu filho, foi entender todo o processo de adoecimento. Depois que eu estava com tudo isso na minha cabeça, eu cheguei para o geneticista e para o neuropediatra, que estava responsável pelo caso do meu filho,
e comecei a fazer perguntas técnicas, uma vez que, graças a Deus, né, graças a bagagem que foi colocada, né, eu tinha essa bagagem da neurologia. Então eu comecei a fazer perguntas. Se a doença tem um mecanismo A, B e C, o que acontece se eu interferir no B? Roberta, a gente não tem estudos falando sobre isso. Ok. E se eu fizer aqui e pegar e interferir assim e fazer assado? Roberta, a literatura não mapeou isso. E se eu trabalhar aqui assim, tarará, tarará, tarará? Roberta, a gente não sabe te responder isso. Depois que eu juntei uma meia dúzia de respostas idênticas, eu questionei, ok, você não sabe me responder isso, isso, isso e isso, e quer que eu acredite que não tenho o que fazer? Se tivesse a resposta explicativa adequada, você se conformaria pelo teu conhecimento. Ok, entendi, realmente você tem razão. Mas você não sabe responder e você quer que eu acredite que não tem nada para fazer? Eu brinquei de tratar meu filho e eu tive resultado. Eu te faço uma série de perguntas, você não sabe responder. Mas é isso, essa é a verdade total? É 100% de morte e acabou? Eu falei, vocês estão muito doidos, só pode. Uhum. Não. E aí, na verdade, em vez de eu desanimar com isso, me deu ainda mais potência de ir atrás. Então, na verdade, foi muito tranquilo, porque eu costumo dizer que é o seguinte, aquilo que Deus coloca no seu coração, aquilo que Deus fala pra você, Ele não falou, às vezes, pra sua esposa, Ele não falou pro seu filho, Ele não falou pra quem tá do seu lado, Ele falou pra você. E eu tinha tão certo isso dentro de mim, que não importa quem falasse, eu tinha um foco e eu ia executar. Tava certo pra mim, tava nítido e certo. Eu nunca tive dúvidas sobre o resultado que a gente conquistaria. Nunca. Uhum. Mas foi um desafio, de certa forma, lidar com a família, lidar com amigos e principalmente com os profissionais. A neuropediatra que acompanhava o Matheus, a gente fazia o controle todo de convulsão, que ele chegou a convulsionar bastante, né? Ele teve um absurdo, uma época de convulsões diárias, né? Chegou a ter... Ele convulsionava 10 vezes. 10, 15 vezes por dia. E isso era normal, viu, gente? Tipo, nada demais para doença padrão. E eu controlava com cannabis medicinal, porque eu queria ficar dentro da naturopatia. Um combinado, só fazendo adendo, um combinado que eu fiz com meu marido foi: tudo o que tá todo mundo fazendo, nós não vamos fazer. Tudo o que tá todo mundo fazendo, 100% das crianças estão morrendo. Eu já sei a resposta, já sei. Nós vamos tentar tudo diferente. Porque se a gente perder, ok, pelo menos a gente tentou. E pelo caminho que a gente já sabe o final, a gente não vai. Então tava todo mundo usando um monte de anticonvulsivante, não vamos usar. É teste mesmo, viu, gente? Porque não tinha o que fazer, né? O diagnóstico já estava dado, já né? estava lá, então a gente ficou no cannabis medicinal. E aí o que eu via? Meu filho convulsionava 15 vezes por dia e as outras crianças também. Só que eles estavam tomando 4, 5, 6 anticonvulsivantes associados e tendo insuficiência hepática por causa disso, né? O fígado não aguenta tanta medicação. Então, para mim, tava tudo certo, né? Então, existia tudo isso ali por trás. E a médica, toda vez que eu ia no consultório dela, ela falava assim para mim: Roberta, tá tudo bem, tá tudo lindo, os parâmetros estão normais, você tá de parabéns, mas eu preciso que você saiba, alguma hora a gente vai ter que entrar com anticonvulsivante. Todas as vezes que eu ia no consultório dela, eu ouvia isso. Mas eu preciso que você esteja ciente, Roberta, não se engana. Em algum momento a gente vai ter que entrar, ok? E eu falava pra ela, ok, tudo bem. Entrava aqui, saía aqui. Então eu precisei blindar muito a mente. Muito e no louco. momento em que eu não estava tão forte, eu precisei realmente me afastar. Tiveram algumas pessoas que eu me afastei, grupos dos próprios, dos familiares, que ficavam o tempo todo dizendo pra mim que eu era louca, que eu tava em negação, que eu tava adoecendo, que meu filho ia sofrer se eu não aceitasse a doença. Falei, não, eu tenho em mente, eu tô com a mente forte, mas também não sou Deus, né? Muita sugestão, né? Pelo amor Complicado. de Deus. Então, peraí, deixa eu sair. A hora que eu tiver
fortalecida e munida de resultados, aí eu vou ter o respeito dessas pessoas. Eu ainda não tenho resultado, então deixa eu ficar aqui quietinha na minha. E aí foi o que eu fiz. Essa foi a maneira que eu encontrei de fortalecer essa crença que eu tinha no meu coração. Fazendo pergunta e me afastando daquilo que me impedia de ver com clareza o meu foco final. E essa é uma característica dos grandes líderes, né? Não é ter as melhores respostas, mas é saber fazer as melhores perguntas. Acho que essa tua inquietação, né? Essa tua busca pelo conhecimento te levou a ter uma atitude que você acabou de falar, a frase matadora, mente blindada. Ou seja, você tinha uma disciplina, que eu acho que isso é primordial também para uma liderança, né? Ter disciplina, a gente aborda foco, isso constantemente. Ter disciplina, aqui. Ter foco, perseguir um resultado, mas principalmente ter humildade para fazer as melhores perguntas. Porque você não sabe tudo, né? A gente tem uma vasta ignorância, né? É triste ver pessoas que por vezes acham que sabem de tudo, né? A gente sabe que normalmente essas pessoas acabam não se dando bem. Essas são Mas quando as que a gente vê uma menos. pessoa que é inquieta, que vai buscar o conhecimento e que tem essa percepção de fazer perguntas do que ignora, para aí sim poder ter uma certa linha de caminhar, isso é muito positivo. Então acho que o exemplo que você deixa é... Eu vou só dar uma partezinho aqui. É uma característica dela, não só pelo fato desse período que ela viveu e tomou decisões desde pequena, desde criança, questionadora, perguntadora, ao ponto de deixar, caramba, pergunta tudo, quer saber tudo. Por que ela questiona tudo? Acho que essa característica... Eu tenho um exemplo desse dentro de casa. Andrade. Eu tenho um exemplo desse dentro de casa. Vai Maria Clara Em breve a Maria Clara vai estar aqui, ó. Segue os mesmos passos. E aí, fazendo um adendo sobre esse comentário, né, Andrade? É interessante porque quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que eu tô rasa. É isso. Quanto mais fundo eu vou, olho pra cima e falo, cara, eu não desci nada. Imagina quem tá só negando lá de cima, lá que olha. Isso tem nome. Humildade intelectual. Humildade intelectual. É isso. A gente não sabe nada dessa vida. Exato. Eu quero puxar um pouco a nossa conversa. E daqui a pouco nós vamos entrar no livro. Mas antes de chegar nele, eu sei que você usa, eu gosto muito de falar em tecnologia aqui, Roberta, você sabe disso, né? E o assunto tem tudo a ver com tecnologia. Tudo a ver com estudos de todo tipo de técnica que você teve, mas não apenas do conhecimento, mas também da tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre tecnologia. A Roberta trabalha bastante, faz, como é que chama? Mapeamento de carga tóxica. Eu anotei aqui para não esquecer. Radiação eletromagnética. Medicina quântica. Eu tenho certeza, eu já passei por testes desse, que tem um maquinário bacana envolvido, moderno, de alto valor agregado, caríssimos inclusive, de investimento. Fala a respeito do uso da tecnologia no apoio ao seu trabalho e no trabalho com a nossa Pérola Mateus. O trabalho que eu desenvolvi, tudo que eu investi para o Mateus, a gente acabou transbordando depois para todos os pacientes. Então é assim que a gente hoje trabalha. O que difere o nosso trabalho da medicina convencional é que a nossa medicina tradicional, ela pega a doença e ela foca em silenciar aqueles sintomas desagradáveis, em de alguma forma fazer uma correção daqueles sintomas desagradáveis. E o nosso trabalho é o contrário. A gente não faz diferença nenhuma para mim qual é a doença. Nem em que estágio ela está, nem a idade do paciente, nada. Porque o meu foco é a saúde. Então eu olho para a saúde e vejo o que falta. Não olha para a doença, olha para o geral. Saúde, entendi. Para a saúde. O que falta para essa saúde se manifestar em potência máxima? Então eu vou ver o que está atrapalhando esse corpo. Então a gente tem aí os tais dos metais tóxicos, a gente tem a radiação eletromagnética, que é 5G, Wi-Fi, torre de alta tensão, a gente tem parasitas no organismo, uns vermes aí, bactérias, né? O que tem nesse corpo que se eu tirar, é igual tirar o saco de cimento de um Corsinha numa subida 1.0, de um Uninho 1.0.
O motor não muda, o carro não muda, mas se eu tirar os 5 sacos de cimento que está no porta-mala, O desempenho muda. o carro vai subir com muito mais facilidade. Perfeito. É sobre isso. Então, quando a gente faz um mapeamento aprofundado desse organismo, e isso é totalmente individual, eu pego para o seu caso específico, o que está acontecendo ali, eu tiro e o corpo começa a funcionar. Essa tecnologia de mapeamento é uma tecnologia que envolve biofísica. E o que a gente foi buscar foi uma tecnologia que é semelhante à que a NASA usa. Então, quando a gente escuta uma notícia, por exemplo, alguém já deve ter ouvido isso. Ah, tem um planeta novo, a NASA mapeou um planeta novo, tá a 50 mil anos-luz, tem água, tem carbono, poderia ter vida. Como que sabe, cara? 50 mil anos-luz não foi lá, não tem chance de ter ido lá. Como é que sabe isso? Sabe pelo mapeamento da frequência de tudo que está ali. Então, é como se fosse um ultrassom, a gente envia um sinal, e aí esse sinal volta, e aí eu tenho um banco de dados que eu vejo, frequência 123.456 corresponde ao carbono. A frequência 456.78910 é correspondente à água. E isso é em hertz, é frequência, literalmente. Então, basicamente, é uma tecnologia muito palpável que a gente usa todo dia, né? Celular, como é que celular funciona? Por frequência. Capta uma onda que está aqui, que a gente não vê, que é específica para o seu aparelho. Ou quando a gente vai ouvir rádio. O que é o rádio? Rádio é um aparelho que se conecta a uma onda. Eu quero ouvir a Jovem Pan, aqui em São Paulo é 100,9. Eu vou colocar no meu dial 100,9. O meu dial, o meu rádio, o meu aparelho vai se conectar em megahertz, no 100,9 megahertz, que é a frequência específica, vai transformar aquela onda em som e aí eu vou ouvir aquele som. Então, um aparelho de altíssima tecnologia e extremamente sensível, ele me dá tudo que tem no seu corpo. Ele mapeia ali para mim como é que está cada órgão do seu corpo. O que tem nesse órgão? Se tem parasita, qual é o metal, quanto que tem de vitamina, como é que está de função, quais são as doenças que o seu corpo já tem e você vai manifestar, sei lá, daqui 20 anos, daqui 15, 20 anos. Então, ele já começa a me dizer por quê. Porque a nossa doença, ela não começa na foto do órgão, por exemplo. O seu rim não começa alterado na foto. Você não faz um ultrassom e a doença começou com um rim feio naquele ultrassom. A causa normalmente é outra. Tá até bonito, né? Tá até bonito. Ele não começou, ainda que a nossa medicina só leva em consideração até aí, ele não começou na creatinina alterada, que é um marcador ali de função renal que a gente fala. Então, eu faço um exame de sangue, eu vejo que a creatinina tá ruim, eu sei que o seu rim tá ruim, mesmo que a foto dele esteja normal. Acontece que a gente está falando aí até nível bioquímico. Já tem a química alterada, mas a doença não começou aí. Porque o rim, ele é formado de células, mas as células são formadas de átomos. Então, essa medicina a gente chama de medicina atômica, medicina frequencial, medicina quântica. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na base de todo o adoecimento que é ali no átomo. Então, isso tudo requer tecnologia para mapeamento. E a correção, por que a gente tem um percentual próximo de 100% de resposta dos pacientes? Porque é matemática a correção. Eu vou na frequência, a rádio. Tá lá no 100,89, eu até vou ouvir a Jovem Pan. Mas vai ter um ruído. Vai ter um ruído. Agora, se eu fico programando esse rádio o tempo todo, mexendo nesse dial para que eu sintonize perfeitamente no 100,9, eu tô aos poucos restabelecendo aquele som perfeito. Então, eu faço isso com o fígado, como eu fiz isso com o cérebro do meu filho. Então, só a título de curiosidade, como a gente chegou a citar, o Matheus chegou a convulsionar mais de 150 vezes por mês, tomando cannabis medicinal, sendo isso
ok para a doença, sendo isso um número controlado, embora assustador, mas é um número controlado. E hoje o meu filho não convulsiona mais, só que detalhe, ele não toma mais o cannabis. Por quê? Porque eu consegui fazer a correção da frequência do cérebro e promover realmente um estado regenerativo. Então ele não convulsiona porque ele não convulsiona. Não é porque eu estou impedindo ele de convulsionar com anticonvulsivante. Eu realmente alterei o padrão do comportamento atômico. Isso refletiu no padrão do comportamento celular. E hoje a gente sabe que já chegou ao ponto de refletir na foto, que é a ressonância magnética. A gente tem um padrão de organização muito melhor do que há anos atrás, que ele deveria estar mais degenerado e ele está regenerado. Então, a tecnologia, ela faz parte tanto do mapeamento quanto da correção, da proposta de correção, que é específica para cada corpo. Entendi. Roberta, fala uma coisa para mim. Agora é muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Quando você fala do cannabis, do canabidiol, enfim, tinha toda uma questão ainda a ser tratada, questão de liberação, mas já haviam projetos de leis para a liberação do uso medicinal. Como é que está esse status hoje desse assunto? Bom, hoje a gente tem as associações e a gente tem a indústria também. Qual é a diferença? A diferença é que a indústria, ela usa a tecnologia para isolar os canabinoides. Quando a gente fala em medicina canábica, a gente está falando de um extrato cheio de canabinoides ali, não só um. Que a gente acaba falando muito do CBD. O CBD é muito famoso porque ele é muito bom em controlar, por exemplo, as crises convulsivas. E a gente fala muito do THC. Sim. Que é o bandido, né? Todo mundo fala que é o bandido, que é o vilão, porque tem a alteração ali de nível de consciência, de estado de consciência e tudo mais. Essa não é a verdade para quem estuda a fundo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente foge do mapa geral. Mas o que acontece é que a gente tem os industriais, né? Então, que chegam realmente na farmácia, que com a receita de um médico credenciado dentro da verdade da medicina canábica, com autorização da Anvisa e os seus credenciamentos, ele pode prescrever aquela medicação. E tem as associações, que são grupos de pessoas que conseguem habeas corpus para plantar legalmente, produzir o cannabis legalmente, e esse habeas corpus, ele se estende àqueles que se associam a essa associação. Então, os associados, eles têm o direito legal de comprar, também com uma receita médica, de comprar esse cannabis medicinal e fazer uso. Então, hoje está bem mais tranquilo, é bem mais fácil, acessível. Tem o mercado negro? Tem o mercado negro, tá? Tem o mercado negro. Porque tá na moda medicina canábica, né? A gente está tendo um boom aí em relação à medicina canábica, porque realmente funciona. O que as pessoas não sabem é que a gente produz dentro do corpo, a gente tem os de internos, né? Endocannabinoides. Então, a gente tem um sistema endocannabinoide para regular, e aí a gente usa o fitocannabinoide, que é lá a planta do cannabis, né? Para fazer a regulação desse sistema. E uma vez que a gente regula esse sistema, de fato, a gente consegue controlar e silenciar uma gama absurda de doenças. Então, esse boom dentro da medicina canábica levou a ter um mercado negro, e tem realmente gente que acaba sendo presa porque não tem habeas corpus para plantar e tudo mais, né? E trabalha na ilegalidade e pode causar outros tipos de problema também, né? Tem isso também. Pode, porque quando você consome um produto de uma pessoa que planta em casa, e não só você pode ser preso também por estar comprando um produto que é ilegal, como a gente não tem controle desse produto. Perfeito. Então, de certa forma, eu prefiro que vocês acreditem que isso é irresponsável. Porque tem uma variação de sol, então vai alterar a quantidade de THC e de CBD nessa planta. Conforme o fertilizante que você põe, também. Conforme
A água que você põe também. Quanto de água você põe, o tempo de exposição. Então, são tantos fatores que você não consegue trabalhar com o cannabis, com o óleo do cannabis como remédio. Você vai ter uma oscilação na produção desses canabinoides e aí quando você vai usar como remédio, você também tem uma oscilação alteração, né? no padrão que você está utilizando Perfeito. ali. Então, quando tem as associações, são, ou deveriam ser, mas de maneira geral, ou são, responsáveis para ter uma produção em estufa. Então, todos os dias é a mesma quantidade de horas, todos os dias existe uma rotina, um controle que faz com que haja uma produção linear desses canabinoides. Então, eu tenho uma repetibilidade, embora seja uma planta e a gente pode ter essas oscilações, mas a gente costuma ter uma repetibilidade no composto que está sendo oferecido como remédio, né? Um fator que já na indústria é mais controlado ainda, porque aí eles garantem que isso seja feito de maneira matemática. Não é o que eu sou a favor do industrial, porque acaba isolando um canabinoide só. E quando você isola um canabinoide, você passa a ter um efeito tóxico, porque você perde a questão fitoterápica. O efeito não tóxico, como natural do cannabis, vem do fato de você usar todos os canabinoides ao mesmo tempo, usando plantas que produzem quantidades diferentes entre elas, entre esses canabinoides, para ter o efeito que eu quero. Então, se eu tenho uma pessoa ansiosa, surtada, eu vou querer que ela use um pouquinho mais de THC, por exemplo. Outra que eu estou tratando convulsão, eu vou querer um pouquinho mais do CBD. Mas a questão é que eu utilizo as vertentes dentro das próprias... É como se fossem as raças ali das plantas para isso. E não manipular só um composto. Isso altera o padrão que a gente quer. Perfeito, mas isso é que um privilégio ter uma profissional. É uma aula, eu falei que ia ser uma privilégio aula. ter uma aula dessa, né? É uma aula. Que bênção. Obrigado, Roberta. Porque eu acho que assim, assuntos polêmicos assim, quanto mais gente conhecedora do assunto, no detalhe, no seu detalhe, eu acho que a gente coloca sol num assunto que precisa ser tão esclarecido e que ajuda tanta gente. A gente fala de tantos pais que têm crianças com doenças convulsivas, né? E que vem no canabidiol algum alento, né? Alguma esperança de tratar dessas crianças. Como você está tratando do Matheus, enfim, acho que isso é espetacular. Isso está escrito também aqui nesse momento livro. Que a gente vai falar desse Quero glorioso falar livro. sobre isso aqui. Toda essa passagem, essa virada de chave, toda essa experiência, ela foi muito dolorida para a família, porque a gente não tem essa bagagem, esse conhecimento da Roberta. Se ela, como mãe, conseguiu virar a chave, por que nós... como é que chama? Réis mortais ignorantes, não vamos acreditar. Então a gente sempre teve o apoio da maneira que a gente pôde para essa ocorrência toda. E aí achei muito interessante que ela, junto com o Rafael, que é o meu genro, fizeram, aliás os dois são heróis, porque a união do casal era para resolver tudo. Era um casamento que poderia acabar, porque uma confusão dessa que você arruma de ter doença, que o desconhecimento é brutal, acaba até com casamentos. A maioria acaba. Mas vamos lá, o foco nosso aqui. A gente acompanhou o lançamento desse livro aqui, da Roberta, e eu queria que ela falasse a respeito da ideia do livro, como é que foi o conteúdo, pode fazer um jabá, onde vende, como vende, etc. Pode, mais um jabazinho. Eu queria que você falasse a respeito do livro, Diagnóstico Não é Destino. O nosso querido Belchior tem ali até umas fotos que ele vai botando aos pouquinhos, são poucas fotos que a gente fez ali no dia do lançamento, só da parte da nossa família que eu estava com as imagens, e manda bala, fala a respeito desse lançamento fantástico aí. Olha, esse livro surgiu... Ele já estava no coração, né? Porque, de certa forma, a gente entende que essa mensagem precisava ir adiante. Sabe o que acontece, gente? O Matheus, ele foi o combo de tudo que é para dar errado, né? É genético, né? Então, tudo que é genético não tem jeito. É degenerativo, porque tudo que é degenerativo... Olha o Matheus ali, dá uma olhada. Então, tudo que é degenerativo não regenera, né? Não tem cura, não tem tratamento, não tem nada para ser feito e ainda tem 100% de mortalidade. Até essa idade, tá, gente? Até 8, 10 anos já era para eu estar no planinho funerário, né? Então, não tinha como essa mensagem ficar
guardada, retida. E eu tava com isso no meu coração e foi uma semana que eu fui, assim, martelada por tanta gente. E as pessoas nada a ver, assim, falavam assim, quando que você vai escrever seu livro? Roberta, você não acha que você tinha que fazer um livro? Roberta, essa história tem que virar um livro. Tem muito ensinamento aí. Foi uma semana que eu falei, caramba, isso vai ter que realmente acontecer. E aí a gente começou a escrever o livro realmente. E a gente conseguiu finalizar o livro passando a mensagem que a gente realmente tem como verdade. Esse livro não é só sobre uma história de vitória, graças a Deus, do meu filho. Esse livro é um livro sobre mentalidade e sobre como você também pode ter resultado na sua vida pelo simples fato de você acreditar. Quando você acredita, você se conecta a verdades, pessoas e fatos que vão fazer com que você consiga, de certa forma, concretizar esse caminho. Então, o livro veio com essa ideia de realmente espalhar essa mensagem. Diagnóstico é interessante, mas não é destino. É isso aí. Que a família toda bênção, reunida, né? ali. Tinha bastante gente. Foi uma festa super bacana de lançamento. Esse aqui é o exemplar do Arthur, que está ali. Grande que é o Tuca. irmão. Beijão, Tuca. Beijão, Tuca. Aí Foi a uma Pâmela. delícia. Foi uma delícia receber o carinho de tantas pessoas. Eu nem esperava que fosse tanta gente como foi. Deu até fila. Deu até fila. Até vendeu o livro. Foi muito Olha que legal. Livraria da Vila. Livraria da Vila. Foi no shopping JK. Guatemi, em São Paulo. Que lugar fantástico, né? Para fazer o lançamento do livro. Pois é, foi um presente. Do começo ao fim, foi um presente. Da assim. editora? A editora Way Unit. Fantástico. Teve todo aquele esquema de lançamento tradicional de livro. É que eu tenho aí poucas fotos, aí oportunamente na rede social da Roberta vai aparecer bastante fotos sobre isso, porque tinha lá uma filmagem profissional. Essas são as fotos que a gente faz, caseiras que a gente faz, né? Até as profissionais vão ficar prontas. As fotos que o pai babão, as fotos que o pai babão fez. Momento pai babão, fui eu que fiz. Segunda-feira tá lá no meu Instagram, @doutora-roberta.dias. A gente vai conseguir colocar tudo lá. Volta mais uma foto ali, por favor, Belchior. Mais uma. Olha, o Matheus ali. Outra, por favor, quero mostrar. Mais uma. Passa por acho que era deveria ser a última, né? Que fui essa foto, amplia aí para mim, por favor. Isso, agora desce ali. Olha, eu sou um felizardo, dá uma olhada meus 2 filhos ali. Faltou a Rosa Maria, que não poderia estar com a gente por conta do horário, ela já estava dormindo. Mas veja só, tá aí o meu genro, o Rafael, que é um filho seu também. Eu, meu filho, e tô vendo aqui a Roberta. Sensacional. Tenha esse prazer, essa emoção de um dia ver seus filhos ali e de um dia ver a sua filha fazer uma obra significativa. Tenha essa emoção, é fantástico, eu só posso dizer isso. É isso, irmão. Legado, né? Parabéns. Legado. E nós estamos num momento muito importante aqui do nosso programa, muito importante. E o Andrade vai dizer qual é esse momento que nós temos, porque os nossos patrocinadores avisaram. Cadê o momento... Pega essa visão. Essa visão. E nesse momento, nossos ouvintes, né? Já sabem, nossa audiência dos experts tão exigentes já está acostumado com o momento Pega Visão. No momento Pega Visão, o nosso convidado, o nosso expert, né? Nossa gloriosa Roberta vai nos dar um papo reto. Então, Roberta, tá contigo. Antes de passar para esse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Para aqui ou vem mais por aí? Vem mais. Com certeza, né? Não tem como parar. Não tem como parar. É só evoluir. Esse é o primeiro. Vai ter o segundo, o terceiro e quantos mais a gente precisar colocar para que a mensagem vá adiante. As pessoas têm que entender. Então, entenda o seguinte. O primeiro é sensacional. O segundo tem que superar e a régua vai subindo. O sarrafo tá alto. O sarrafo aqui. Já tá. Sarrafo mas vai tá ter alto. Que subir. Vai subir. Se prepara que vai ter que subir. Mas é isso, Roberta. Manda o teu papo reto ali, a tua câmera, por favor. Você que é uma pessoa que tem mensagens fabulosas
Eu já sou teu fã de carteirinha, você sabe disso. Obrigada. Por favor. Que honra. Olha, eu acho que o papo reto é sobre a potência que cada um carrega e a capacidade realmente de resolver. Tudo que você precisa para resolver aquilo que está te incomodando em qualquer área da sua vida está aí dentro, né? Como a gente conversou aqui, primeiro ponto desse papo reto é estabeleça uma capacidade maior de fazer perguntas, né? Questione mais para que você consiga acessar essas respostas de alguma forma. Ela vai chegar por uma pessoa, ela vai chegar por uma sensação, ela vai chegar por uma intuição, mas isso vai fazer com que você consiga, de fato, realmente abrir para mais possibilidades e resolver isso que está te incomodando. Perceba sempre que o que você precisa melhorar, mudar e crescer não está no outro. Não é o outro que vai te trazer. Isso está dentro de você. É muito importante reconhecer o lixo que tem dentro da gente, porque se a gente transfere para o outro a responsabilidade de trazer alguma coisa para a gente, de acrescentar para a gente fica passivo. E, na verdade, a gente só cresce quando a gente é ativo em buscar aquilo que está faltando e tirando aquilo que está sobrando. Em relação à saúde, né, que é a minha grande força hoje, né, o meu propósito de vida, que é mostrar para as pessoas que não importa qual seja o seu problema de saúde, é possível voltar atrás, rebobinar essa fita, né, e trazer realmente a manifestação de saúde para o seu corpo. Faça isso, tenha autorresponsabilidade. Eu vejo muita gente querendo, isso é um papo reto de verdade, eu vejo muita gente querendo pedir, chegando para o médico pedindo um remedinho para baixar a glicemia, mas está lá comendo uma pizzinha e comendo sanduíche. Então, assim, autorresponsabilidade. Em primeiro lugar, você tem a capacidade de fazer mais por você. A todo momento que você possa, faça boas escolhas conscientes. Sempre pensando, faça perguntas sobre o que eu vou criar escolhendo isso. O que isso aqui que eu estou fazendo agora vai gerar para a minha vida? E se a resposta não for positiva, simplesmente abandone, porque existe algo maior a ser feito. E para você restabelecer a saúde, tenha consciência sobre as suas escolhas. Faça atividade física, tenha um bom sono, coma melhor. E se em qualquer momento você tiver uma dor, você realmente tiver um problema grave, ou se você quiser melhorar a sua capacidade de ação, a sua parte cognitiva, como eu, que sou uma pessoa saudável, mas vivo aquilo que eu vendo, né? Eu realmente vivo isso. Como eu percebi uma melhora realmente na minha potência, nas minhas ações, na minha capacidade, na minha performance, isso tá aí para todo mundo, né? Você pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer poder te ajudar, porque essa é a minha verdade, esse é o meu propósito de vida, é mostrar para as pessoas que sempre, sempre, sem exceção, tem alguma coisa a ser feita, dá para melhorar, dá para ajustar e principalmente é isso aqui. Diagnóstico não nunca foi e nunca vai ser destino. É um nome no papel e você não é um papel. Você é único e você é dono da sua verdade, você é dono daquilo que você quer fazer para sua vida, você tem a capacidade de executar e de concretizar para sua vida aquilo que você foca. É isso aí. Fantástico. Você quer aproveitar e deixar algum contato de rede social? Porque as pessoas que tiverem aí o interesse de aprofundar nisso, não só de te consultar, fazer perguntas, como você disse, que são coisas importantes, trazer dúvidas, pode passar aí, faz o seu jabazinho final das suas redes sociais para a gente poder divulgar. Bom, para quem quiser entrar em contato, dá para falar comigo lá no direct, dá para responder as caixinhas de pergunta, dá para chamar a gente nas redes, no Instagram, @doutoraroberta.dias e na clínica, na nossa metodologia, se você quiser realmente agendar um horário e saber mais sobre a sua saúde, @conceito.vida. Vai ser um prazer mostrar para você
e cientificar principalmente o caminho aí de recuperação de saúde, porque tem para todo mundo. É isso aí. Fantástico, foi mais um baita de um episódio dos Experts, dessa vez muito mais emocionante para mim do que tem sido. Cada pessoa que senta aqui na nossa frente, a gente diz, vocês são os Experts, a gente só dá o nome ao programa. E assim, além de ela ser a minha filha, é um orgulho para mim de ser minha filha, é uma profissional capacitada, isso é muito importante. Então, para eu fechar a minha parte, eu diria assim, além de eu ser seu fã, eu te amo, você sabe, filha. Te amo, é uma pai. honra, meu irmão. É isso. Que glória. Obrigado, Roberta. Obrigado por tanta generosidade, por partilhar tanto conhecimento com a gente, de uma forma tão genuína, de uma forma tão espontânea. Foi um dia incrível, foi um dia inspirador. Mais uma vez a gente recebe uma pessoa, como o Zé falou, nós somos apenas os mensageiros, né? Exatamente. A mensagem quem traz são os nossos experts. E você é uma de primeiro nível. Muito obrigado por Olha tudo. os olhos cheios d'água, mas é normal. Vamos para frente. Gostaria de encerrar esse programa falando duas frases que eu acho que tem muito a ver com o programa de hoje, né? Uma de um autor desconhecido que ele fala o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso. Muito bom. E outra do meu conterrâneo, saudoso Chorão, que diz: para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Era isso. Eu quero agradecer muito ter participado desse programa, foi especial para mim, né, pai? Claro. Foi muito especial. Obrigada por vocês terem dado a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa verdade, sobre a potência que cada um carrega dentro de si para uma audiência tão espetacular e linkada à tecnologia. Então, gratidão de verdade. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Bora lá, pro alto e avante.